da ordem dos processos nos tribunais. Texto e narração de Letícia Marques Padilha. Quanto à ordem dos processos no tribunal, os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à Secretaria ordená-los com imediata distribuição. A critério do tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados mediante delegação a ofícios de justiça de primeiro grau. A distribuição do processo será realizada de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Após sua distribuição, os autos serão conclusos ao relator, que em 30 dias elaborará o voto e restituirá os autos com relatório à Secretaria. Cabe ao relator do processo, inciso 1º, dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. Inciso 2º, apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Inciso 3º, não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inciso 4º, negar provimento a recurso que for contrário a, letra A, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Letra B, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Letra C, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 5º, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a, letra A, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Letra B, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Letra C, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 6º, decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando este for instaurado originariamente perante o tribunal. Inciso 7º, determinar a intimação do Ministério Público quando for o caso. Inciso 8º, exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. O relator, antes de considerar inadmissível o recurso, considerará o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Caso o relator constate a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências devidas e em seguida solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores. Após, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando a publicação da pauta no órgão oficial. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá pelo menos o prazo de 5 dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. Será permitida a vista dos autos em cartório pelas partes após a publicação da pauta de julgamento. A pauta será fixada na entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento. Ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária e os processos de competência originária serão julgados na seguinte ordem: aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos, os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento, aqueles cujo julgamento tenha iniciado em sessão anterior e os demais casos.
Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões nas seguintes hipóteses observadas quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Inciso 1º, no recurso de apelação. Inciso 2º, no recurso ordinário. Inciso 3º, no recurso especial. Inciso 4º, no recurso extraordinário. Inciso 5º, nos embargos de divergência. Inciso 6º, na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação. Inciso 7º, vetado. Inciso 8º, no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, inciso 9º, em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer até o início da sessão que o processo seja julgado em primeiro lugar sem prejuízo das preferências legais. Nos processos de competência originária, quais sejam ação rescisória, mandado de segurança e reclamação, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra a decisão de relator que o extinga. É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquele onde está localizado o tribunal a ser realizada a sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. Antes do mérito, será decidida a questão preliminar do julgamento, sendo constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes. Cumprida a diligência, o relator, sempre que possível, prosseguirá ao julgamento do recurso. Sendo necessária a produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, declinando-se o recurso após a conclusão da instrução. Quando não determinadas pelo relator a realização ou renovação do ato processual ou a produção de prova, poderão ser determinadas pelo órgão competente para julgamento do recurso. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar. O relator ou outro juiz poderá solicitar vista dos autos pelo prazo máximo de 10 dias, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte à data da devolução. Não sendo os autos devolvidos tempestivamente ou se não for solicitada pelo juiz prorrogação de prazo, máximo de 10 dias, o presidente do órgão fracionário os requisitará para julgamento do recurso na sessão ordinária subsequente com publicação da pauta em que for incluído. Quando da requisição dos autos, se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará substituto para proferir voto, na forma estabelecida no regimento interno do tribunal. Após serem proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor de primeiro voto vencedor. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de 3 juízes. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham um órgão colegiado. Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. A técnica de julgamento aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em
Ação rescisória quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno, e agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Não se aplica essa técnica de julgamento ao incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas, a remessa necessária e não unânime proferido nos tribunais pelo plenário ou pela Corte Especial. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico inviolável e assinados eletronicamente na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando este não for eletrônico. Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 dias. Não publicado o acórdão no prazo de 30 dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão para todos os fins legais, independentemente de revisão. O presidente do tribunal lavrará de imediato as conclusões e a ementa e mandará publicar o acórdão. O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo. Se ambos os recursos houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de instrumento. Chegamos ao fim deste episódio. Até o próximo!